Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde, nosso 29º. Nós vamos falar aqui sobre mutações, novas cepas, variantes e linhagens de Covid-19. Acho que tem bastante coisa para falar sobre esse assunto. Para a conversa de hoje, eu convidei o Rômulo Leão. Ele é mestre em microbiologia, doutorando em imunologia pela UFRJ e integrante da equipe Halo, que é uma iniciativa da ONU de combate à Covid-19. Rômulo, bem-vindo e obrigado pelo seu tempo. Opa, bom dia. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço o convite. E é isso, estou sempre à disposição também. Quem tiver dúvida, quiser perguntar também, fica à vontade. Bom, lembrando que o webinar está sendo gravado e pode ser usado como fonte para quem estiver assistindo. Depois da conversa, a gente também vai produzir um resumo com os principais pontos do que foi conversado por aqui. Então, Rômulo, primeiro de tudo, eu queria saber a diferença entre mutação, nova cepa, linhagem, variante. Não é tudo sinônimo, né? Às vezes eu vejo sendo usado como sinônimo, mas, enfim, tem alguma diferença entre esses termos? O que eles significam? Essa pergunta é uma pergunta excelente. Então, para a gente começar de maneira bem simples, mutação é um pouco diferente das outras. Então, vou começar explicando mutação e depois eu explico para vocês a diferença de cepa, de variante, de isolado, enfim, das outras coisas. Então, para a gente começar a falar sobre isso, sobre essas variantes, sobre o que está acontecendo com o coronavírus agora, a gente tem que passar por esse conceito da biologia que se chama mutação. Quando a gente fala de mutação, a princípio a galera fica muito assustada, fica preocupada e tal, porque, sei lá, a palavra é meio... Sei lá, a gente tem uma carga dessa palavra, talvez por causa de muito filme de ficção, não sei, mutação assusta um pouco. Mas mutação nada mais é do que o nome que a gente dá para um fenômeno biológico, uma coisa bem comum que acontece na natureza, que é a alteração do material genético de um organismo. Por que isso é importante? Porque, basicamente, toda a vida na Terra ela segue as mesmas regras, né? A vida se comporta de uma maneira bem padronizada pelo que a gente entende, pelo que a gente estuda. E até agora, no que a gente sabe, no que a gente conhece do universo, todo organismo que se multiplica, todo organismo que se prolifera, que gera descendentes, ele tem material genético, ele tem o código genético, que basicamente é um conjunto de instruções que tem tudo aquilo que aquele organismo precisa fazer para continuar se multiplicando e sobrevivendo. Na maioria dos organismos, por exemplo, a principal forma desse material genético estar presente é o DNA, que a gente ouve falar o tempo todo. Existe uma segunda forma também, que é o RNA, que alguns organismos têm como material genético principal, que é o caso do coronavírus, por exemplo. O ser humano usa RNA para se comunicar dentro da célula, mas com propósitos muito mais específicos. No nosso caso, a nossa base genética é DNA. E aí, qual é a grande questão? Tanto DNA como RNA eles podem ser alterados. Eles podem ser alterados por N fatores. A gente pode ter alterações, por exemplo, que vêm de um meio externo, de uma influência externa. Por exemplo, quem toma muito sol por muito tempo, muitos dias, tem uma chance aumentada de desenvolver, por exemplo, câncer de pele. Porque a radiação ultravioleta que está no sol ela é capaz de alterar material genético. Então, por exemplo, fatores externos podem alterar conteúdo genético. Outra coisa também são os próprios processos biológicos, ao acaso. Toda vez que a gente vai produzir um novo organismo, o organismo vai se copiar, seja uma célula, seja um indivíduo, seja um vírus, uma bactéria, você precisa fazer novas cópias do material genético dele que vão compor os novos organismos que estão se originando dali. Às vezes, essas cópias elas têm erros, simplesmente porque a nossa máquina, nosso sistema para copiar material genético, ele não é perfeito. Algumas vezes esses erros eles podem ser mantidos nos novos descendentes. Isso acontece principalmente no caso de vírus, que é o que a gente está falando e que a gente está vendo mais, porque vírus não tem uma maneira de corrigir isso. Então, uma vez que aconteça um erro no material genético do vírus, aquele erro vai ser passado adiante, caso ele não seja um erro que a gente chama deletério, né? Um erro que seja o suficiente para matar o vírus, para acabar com o vírus ali, esse erro ele pode ser passado adiante. Então, a mutação é basicamente isso, uma alteração no código genético de um organismo, se a gente comparar ele com a versão original, né? A primeira versão que a gente encontrou.
Então, todas as alterações que a gente encontra no coronavírus, no material genético dele, agora, são classificadas como mutações. Agora, quando a gente entra no quesito cepa, variante e coisas parecidas, a gente já está indo um passo acima nessa escala, nessa caminhada. Por quê? Variantes, cepas, outras denominações também, são conjuntos de mutações que uma mesma versão daquele organismo apresenta. Então, uma variante, ela nunca vai ter uma mutação só. Uma variante, uma cepa, ela nunca vai ter uma mutação só. Na verdade, o que ela tem são várias. Por exemplo, a variante do Reino Unido, que foi a primeira variante que ganhou mais território, né, em termos de notícias que a gente ouviu mais falar, ela tem pelo menos 17 mutações que são relevantes. Elas têm algumas outras mutações que são menores. Então, vamos lá. Quando é que a gente tem uma cepa? Quando é que a gente tem uma variante, por exemplo? Ou um isolado? Basicamente, como você mesmo falou, a gente não tem uma definição muito exata de quando a gente usa cada uma. Elas são mais ou menos sinônimas em termos biológicos, assim. Basicamente, o que a gente quer dizer com isso, né, é que a gente tem uma versão do organismo, a gente tem um organismo que tem um conjunto de alterações que é significativo em relação a uma versão anterior dele. Isso acontece para tudo quanto é organismo, acontece para o vírus também. A principal diferença, talvez, entre cepa e variante é que, hoje em dia, a maior parte das análises que a gente faz de disseminação, comportamento, sequência do vírus, né, o que está compondo o vírus, são análises genéticas, que usam métodos moleculares. Então, a gente vai ter sequenciamento, vai ter PCR, vai ter análises filogenéticas bioinformática. Por esses métodos, a gente geralmente usa o termo variante. Por que a gente usa o termo variante? Simplesmente porque o resultado, a análise molecular do código genético do organismo, não diz necessariamente como aquele organismo se comporta na natureza. É basicamente só como se a gente estivesse lendo o manual de instruções lá do vírus, mas isso não significa que a gente viu ele ativamente fazendo isso. Então, supondo, a gente encontra uma versão do vírus que tem uma parte que pode matar células mais rápido. Isso não quer dizer que esse vírus necessariamente mate células mais rápido. A gente chegou a essa hipótese a partir das análises de código genético, né, de material genético, mas como o vírus vai fazer isso ainda depende da célula que ele infecta, do tempo que ele vai levar para se multiplicar, enfim, de outros fatores. Antigamente, a gente usava o nome cepa ou o nome isolado exatamente por causa disso, porque a gente partia do reconhecimento dessas mudanças no organismo a partir de uma versão mais clínica. Então, de repente, você tinha uma doença que estava circulando e começava a morrer mais gente. Ou as pessoas começavam a apresentar um quadro mais grave daquela doença. Quando você ia investigar, você descobriu que era o mesmo organismo, mas que ele parecia ter algumas modificações. A gente chamava de cepa ou de isolado, porque ele foi encontrado quando você estava investigando uma manifestação mais severa ou mais crítica da doença. Hoje em dia já não tem muito mais isso, a gente pode partir dos dois princípios e chegar no mesmo local. Então, não é muito mais uma questão de qual o nome mais adequado hoje em dia. Se chamar de cepa, ou se chamar de variante, se chamar de isolado, nenhum virologista, epidemiologista vai te criticar por causa disso. Mas a lógica por trás da nomenclatura é essa. A gente geralmente usa variante hoje em dia porque a gente parte de métodos moleculares. E quando a gente chamava de cepa, até algum tempo atrás, até uma década atrás, talvez, um pouco mais, era porque a gente partia de um reconhecimento clínico, não necessariamente genético, experimental. Entendi. Só voltando no que você falou ali no começo, explicando que a mutação pode ser consequência simplesmente de um erro, né? É como se fosse um erro. Sim. É isso, então, as mutações do vírus que causa a Covid são erros? Esse pode ser o principal motivo, porque eu pensei que podia ser também, até certo ponto, uma adaptação do vírus a determinado ambiente ou a determinado grupo genético que ele infecta. Pode ser isso também? É tudo junto? Então, essa pergunta é muito boa, complemento o que eu estava falando, na verdade. A resposta é:
o surgimento, pelo menos em vírus, o que a gente observa é que o surgimento dessas mutações, eles são, de fato, consequência de erro mesmo, erro na maquinaria de produção, né, de cópia dessas sequências. Mas o que faz com que essas versões erradas, se a gente puder dizer assim, ganhem território, ganhem espaço, passem a ser dominantes frente a outras versões do mesmo vírus, aí sim são pressões seletivas, são circunstâncias, aspectos sociais, por exemplo, outras coisas, mais aptidão para se espalhar mais rápido numa determinada população, que é o que a gente tem, por exemplo, com a variante do Reino Unido. A gente vai falar melhor dela no futuro, mas basicamente o que aconteceu foi isso. Quando essa variante começou a surgir, o Reino Unido estava começando a entrar em flexibilização bem nas regiões onde ela tinha surgido primeiro, que era a região central de Londres, a região sul da Inglaterra. Então, o que aconteceu? Com as pessoas circulando mais, primeiramente nessas regiões, o vírus que voltou a ganhar território quando as pessoas voltaram a andar era esse que já estava ali circulando há algum tempinho. Então, a gente tem o processo biológico, que é oriundo de um erro de cópia, ganhando território por causa de outros aspectos, que aí sim entra a questão da seleção, da aptidão, da capacidade daquele vírus de se espalhar mais rápido, que fez com que ele acabasse sendo dominante em relação ao coronavírus original. Entendi. Bom, e já que a gente começou a falar aí da variante britânica, né, queria que a gente falasse um pouquinho das diferenças pelo menos entre as principais variantes que estão se espalhando, né, porque acho que variante tem dezenas, quem sabe centenas, mas a gente escuta muito falar da britânica, que foi uma das primeiras que se espalhou, se fala muito da brasileira também, do potencial, do alto potencial de transmissibilidade dessa variante, tem também aí a sul-africana, né, que a gente viu nos últimos dias que pode estar influenciando negativamente na eficácia de algumas vacinas. Então, acho que especificamente dessas três, né, brasileira, sul-africana e britânica, quais são as principais diferenças entre elas? Ou se elas, se é que dá para listar isso? Não, com certeza, dá sim. Quando a gente fala dessas variantes, né, basicamente o que a gente está dizendo, o que a gente está descrevendo são as variantes que eu já expliquei, que têm capacidades adicionais ou melhoradas da perspectiva do vírus. O que o vírus quer, né? O que quer não, mas assim, qual é a ideia de um vírus? Qual é o cenário ideal para um vírus? Que ele tenha a capacidade de se multiplicar muito bem e de se espalhar muito rápido na população. Assim como qualquer outro organismo, qualquer outra entidade biológica, o que o vírus quer é sobreviver e perpetuar. Então, basicamente, o que ele procura é cenários onde ele consegue se multiplicar rápido e em grande quantidade. Para alguns vírus, isso não é tão possível, porque quando o vírus se multiplica demais, ele é muito letal. Ebola, por exemplo, que para nossa vantagem, ele acaba levando ao óbito do indivíduo, para a vantagem da espécie humana. Ele leva ao óbito mais rápido do que ele se espalha. Então, com as medidas de contenção adequadas, a gente consegue conter o vírus geralmente nos surtos locais. Ebola tem, sei lá, 95% de letalidade, enquanto o coronavírus tem 0,5%. Então, se a gente parar para pensar no que aconteceria numa pandemia de ebola, a gente ia ter, sei lá, quase a extinção do planeta se a gente não tomasse medidas rápidas. Então, basicamente, o que acontece com variantes é isso. A gente tem grupos de mutações e, por vezes, variantes não têm nenhuma capacidade significativa, nenhuma mudança significativa. A gente só usa o termo variante, algumas vezes, para descrever regiões diferentes onde aquele vírus surgiu. Exemplo, a primeira descrição de Zika que a gente tem veio da África, de Uganda. Mas a gente descobriu na década de 70, 80 que o vírus também circulava na Ásia Menor. E aí, em 2013, 2014, ele entrou na Polinésia Francesa, então na África do Sul. O vírus, na África do Sul, desculpa, então no Brasil. O vírus no Brasil ele é bastante parecido com o vírus que veio da Polinésia.
mas aqui a gente teve fenômeno de microcefalia. Na Polinésia, a gente teve alguns casos, mas era muito raro. Ainda assim, a gente descreve o Zika como tendo uma cepa ou uma variante brasileira, uma cepa, uma variante da Polinésia, porque fica mais fácil da gente localizar de qual entrada a gente está falando do vírus. Então, o que acontece com as variantes do Reino Unido, Brasil, África do Sul? Elas são as variantes que a gente usa o termo em inglês variants of concern, ou as variantes que causam preocupação, né, que causam alerta pelas unidades de vigilância. Isso é responsabilidade dos especialistas em vigilância, que são as pessoas que comparam, fazem análise do material genético do vírus. A análise de material genético é mais ou menos como um teste de paternidade, a ideia principal. Então, a gente consegue pegar dois vírus diferentes e comparar o material genético deles, e a gente consegue dizer, com certo grau de precisão, se é provável que um tenha vindo do outro, que eles tenham surgido de maneira independente, que eles tenham entrado de maneira independente no mesmo lugar e agora coexistam, enfim, dá para a gente escrever uma série de cenários. O que acontece é que todas essas três variantes e outras também, elas começaram a apresentar um mesmo padrão de mutações, ou seja, começaram a apresentar as mesmas alterações específicas no material genético do vírus. Que alterações eram essas? Alterações na proteína spike. Eu vou explicar para vocês o que é a proteína spike e por que isso foi tão importante. O coronavírus, assim como a maioria dos vírus, é uma estrutura muito simples, é a estrutura mais simples que se multiplica na natureza. Basicamente, a gente tem uma casquinha mais ou menos redonda, que é feita de proteínas, em volta dela uma capa de gordura, e dentro a gente tem o código genético do vírus anotado em umas fitinhas, né, de RNA. É basicamente isso que o vírus tem, e quando ele entra numa célula, ele quebra essa casquinha, solta a casquinha, libera as instruções genéticas dele e começa a se multiplicar e tal, e se copiar. O que acontece é que uma das proteínas mais abundantes, mais presentes no vírus, né, um dos bloquinhos mais presentes, é a proteína que a gente chama de spike, que fica do lado de fora do coronavírus. A função dela, além de montar a estrutura do vírus, né, de dar estabilidade para ele, ela funciona como uma chave. Então, ela consegue reconhecer locais nas nossas células onde ela se liga para a célula deixar o vírus entrar. É assim que a infecção acontece. O vírus não fura a célula, não penetra na célula à força. Ele usa essas proteínas spike como se fosse uma chave, se liga em outras proteínas das células que a gente chama de ACE2, são as enzimas convertoras de angiotensina 2, e quando essa enzima recebe esse sinal de ligação da spike, a célula entende que está chegando ali, sei lá, uma carga de nutrientes, alguma coisa que ela tem que colocar para dentro. E ela coloca o vírus para dentro e o processo de multiplicação do vírus começa. O que acontece é que exatamente por essa proteína ser a mais presente no vírus e a mais externa, ela é a mais fácil de ser reconhecida pelo nosso sistema de defesa. É a primeira que o nosso sistema imunológico olha e fala assim, tem alguma coisa errada, a gente tem que montar uma defesa, ele mobiliza as células e produz anticorpos. A maior parte dos nossos anticorpos, quando a gente é infectado, são produzidos contra a proteína spike. Ou seja, alterações que o vírus possa ter na proteína spike deixam os cientistas em alerta. Por quê? Por causa de duas coisas principais. A primeira é que isso pode modificar como o vírus entra na célula. Nesse caso, o que a gente já viu, por exemplo, é que a proteína spike ela é composta de aminoácidos, né, que são as coisas básicas que a gente tem em biologia para produzir proteínas. Ela é composta de pouco mais de 1.500 aminoácidos, essa proteína. O aminoácido de número 501, os cientistas começaram a observar que esse aminoácido era facilmente trocado, ao acaso mesmo. Tem regiões que são mais fáceis de sofrer mutação, o erro de cópia, tem outras que são menos prováveis. Então, essa região ela era mais fácil de sofrer mutação. Então, você tinha isolados ao redor do mundo, você tinha versões do vírus que tinham sido detectadas em vários locais que tinham essa mesma mutação. Então, a gente costuma classificar isso como uma região que é altamente variável. E aí, o que começou a preocupar os cientistas? Essa região 501 que sofria a modificação, com essa modificação frequente,
a proteína do vírus, a spike, ela conseguia se ligar mais forte na proteína-chave da célula. Se ela consegue se ligar mais forte, a gente aumenta a aptidão, a capacidade do vírus de reconhecer a célula para poder infectar. Então, teoricamente, isso daria uma performance melhor para o vírus na hora de entrar num tecido e infectar uma célula. Então, isso começou a deixar os cientistas em aviso. Isso já tinha sido descrito em maio do ano passado, se eu não me engano, mas a gente não tinha visto essa mutação ganhar território. Da mesma maneira que ela aparecia, ela também não se multiplicava tão rápido, com tanta frequência. Além disso, tinham outras mutações da proteína spike que também estavam aparecendo e que podiam ser preocupantes por outro motivo. Na mesma região, muito próximo ali, na região 400 no aminoácido 484, 17 aminoácidos antes do 501, também era muito frequente acontecer uma mutação ao redor do mundo. A gente via, mas a gente não tinha nenhuma coisa significativa até agora, até então. O que os cientistas viram era que uma parte grande dos nossos anticorpos produzidos contra essa proteína do vírus, eles eram desenhados para se ligar exatamente nessa região que sofria a mutação. Ou seja, se o vírus conseguisse mudar aquilo ali, teoricamente, o esforço que o nosso sistema imune já tinha feito em combater aquele vírus ia ser quase que desperdiçado, porque os anticorpos que a gente produziu não iam mais reconhecer e se ligar naquela proteína de maneira eficiente. Esse fenômeno acontece para outros vírus, para outras doenças também, a gente chama isso de evasão da resposta imune, de evasão do sistema imune. Então, nesse caso, esse tipo de mutação poderia favorecer que nosso sistema imune deixasse de responder apropriadamente contra o vírus que ele já tinha visto. Qual é o pior cenário nesse caso? Uma pessoa que tinha sido infectada pelo coronavírus uma vez, caso fosse infectada pelo coronavírus uma segunda vez e ele tivesse essa mutação, aumenta a chance dele ter a doença toda de novo, simplesmente porque o nosso sistema imune não consegue entender que foi um vírus que ele já viu. Então, essas duas mutações elas começaram a ser descritas junto com algumas outras mutações menores que basicamente faziam uma das duas coisas também. Ou aumentavam a afinidade do vírus pelo receptor da célula, ou aumentavam a capacidade dele de escapar da resposta imune. A primeira vez que isso ganhou muito território foi no Reino Unido, entre setembro e outubro do ano passado. Os cientistas repararam um aumento súbito no número de casos depois da reabertura, da flexibilização. Eles acreditavam que isso eram mais fenômenos sociais, então você tinha a pessoa muito presa, muito tempo dentro de casa, quando começa a reabertura, ela quer sair, extrapola, passa tempo demais fora de casa, esconde que está doente e tal. Mas, ainda assim, essa retomada no aumento de casos foi mais rápida do que no início da pandemia, quando o Reino Unido foi um dos primeiros epicentros. Então, eles começaram a investigar, as equipes de vigilância que eu comentei começaram a fazer esses testes, que são testes basicamente de sequenciamento, né, que são esses testes de paternidade do vírus, e eles viram que a maior parte das sequências de pessoas que estavam ficando doentes, recebendo novos diagnósticos no Reino Unido, eram sequências que tinham esse tipo de mutação. Então, era a mutação 501, que aumentava a afinidade pelo receptor, e uma outra mutação também, que é uma deleção. Durante a cópia do conteúdo genético do vírus, a máquina de copiar a célula pulava um pedaço, assim, pulava a região 69 e 70 da proteína. E aí pulava, o vírus ficava sem. Isso também era capaz de provocar evasão da resposta imune, ou seja, nosso sistema imune não reconhecer de maneira adequada. Então, isso foi uma das primeiras grandes variantes que precisaram ser monitoradas, e o Reino Unido emitiu esse alerta para o mundo todo. Logo em seguida, a gente já sabia, então, que isso podia acontecer, mas sabendo que estava sendo mais frequente nessas regiões, outros países começaram a investigar também esses padrões de mutação. Então, a gente tem a variante da África do Sul, por exemplo, que encontrou a mutação 484, que é aquela que também causa evasão da resposta imune, além de algumas outras mutações que aumentam ainda mais a capacidade do vírus de escapar da resposta imune. E no Brasil, a gente encontrou uma mutação bastante parecida na região 501, que foi chamada aqui no Brasil de variante B.1.1.28.
Hoje a gente sabe que, a partir dessa mutação, o vírus adquiriu outras duas mutações grandes, adquiriu uma série de mutações, mas adquiriu outras duas mutações principais que geraram as variantes brasileiras. A principal variante brasileira é a P1, que é a variante de Manaus. Ela deriva dessa variante B.1.1.28 e ela tem a capacidade de potencialmente infectar mais rápido, aumentar a afinidade e também de evadir da resposta imune, porque ela combina também as mutações 501, 484 e algumas outras. Também tem uma segunda variante que tem mais ou menos o mesmo padrão, que é chamada de P2, que foi descrita aqui no Rio de Janeiro, e também é uma variante que acaba tendo esse mesmo potencial. O que isso mostra para a gente? Isso mostra duas coisas principais. A primeira é que cada país precisa manter uma política dura de combate ao coronavírus, porque a gente acabou de descobrir que elas podem surgir de maneira independente em diferentes territórios, é provável que elas aconteçam e elas não estão relacionadas. Essa variante B.1.1.28, que surgiu no Brasil, que deu origem a P1, não foi alguém do Reino Unido que trouxe para cá. Hoje a gente sabe que ela surgiu de maneira independente, assim como surgiu em outros países também. Então, a gente precisa de uma colaboração internacional dos países para manter a vigilância, para manter a ação contra o coronavírus. E, além disso, a gente, hoje em dia, sabe também que a gente tem aspectos sociais que podem impactar na dispersão dessa variante. Então, a gente tem, por exemplo, a retomada no Brasil do aumento de casos ali por volta das eleições do ano passado, e o número de casos explodindo um pouco depois das festas de final de ano, no início de janeiro. Esses períodos de grande aglomeração muito próximo, eles são períodos ideais para você disseminar essas variantes do vírus e espalhá-las. Então, isso acaba prejudicando o nosso cenário de combate ao coronavírus, exatamente porque a gente tem subnotificação no Brasil muito grande, e a vigilância é um passo seguinte à notificação. Você tem que saber que o cara está doente para poder investigar qual é a variante que está infectando ele. Então, se a gente subnotifica caso, a gente com certeza subnotifica a variante, detecção de variante. Então, são dois dos principais aspectos. Essas variantes, hoje em dia, elas são constantemente monitoradas. A gente tem outras variantes depositadas que não são variantes que causam preocupação, porque não tem nenhuma mutação que pareça sugerir algum tipo de capacidade alterada ou diferenciada do vírus, mas que também vem sendo monitorados. Não sei se você vai perguntar sobre o lance das vacinas em seguida ou se já é para eu emendar nesse assunto. Não, antes de falar das vacinas, eu queria... Nossa, bastante coisa, né, que dá para falar sobre esse assunto. Então, assim, dá para dizer que essas três variantes, né, África do Sul, Brasil e Reino Unido, são diferentes entre si, mas fazem mais ou menos a mesma coisa. Isso, né? Exatamente. Dá para dizer isso. Isso, exatamente. Você falou da importância de política nacional de controle, né? Dá para a gente pensar em combinação dessas mutações? Por exemplo, vem alguém infectado do Reino Unido com a variante britânica, espalha essa variante britânica por aqui e essa variante britânica começa a sofrer as mesmas mutações que a variante brasileira. Dá para isso acontecer? Assim, você tem uma variante que tenha mutações de diferentes lugares, né? De diferentes lugares? Então, não é impossível, mas não parece ser um fenômeno também extremamente provável. Muito simples, muito tranquilo de acontecer. O que a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, a gente já tem caso descrito de pessoas infectadas com mais de uma variante do coronavírus ao mesmo tempo. Então, a pessoa foi exposta a dois vírus diferentes em momentos diferentes, os dois conseguiram multiplicar na pessoa e em um determinado momento você consegue detectar os dois vírus na mesma pessoa ao mesmo tempo. Pode ser que durante esse processo você favoreça o surgimento de vírus que combinem essas alterações. Mas isso não parece ser um fenômeno comum que a gente esteja vendo agora.
a principal preocupação, na verdade, dos governos é que essas variantes que já estão bem consolidadas e que já estão bem descritas, elas entrem no território nacional e dominem em relação à variante, à versão original do coronavírus que a gente já conhece. Então, é por isso, por exemplo, que a gente tem países que restringiram a chegada de turistas que passaram pelo Brasil, pelo Reino Unido, pela África do Sul. É mais pela possibilidade de uma única variante sozinha entrar, ganhar território e se espalhar, do que necessariamente pela possibilidade de recombinação. É um fenômeno que é possível de acontecer, acontece para alguns vírus, por exemplo, influenza se recombina o tempo todo, então você tem vírus da gripe que infecta, dois vírus da gripe diferentes infectam o mesmo hospedeiro, e aí consegue se recombinar e gerar um vírus novo. Isso já é um mecanismo que existe para outros vírus, mas que não necessariamente é um problema para o coronavírus, não. A principal questão é, de fato, a gente perder a restrição geográfica dessas variantes e elas começarem a se espalhar pelo globo. Entendi. Bom, vamos falar agora um pouquinho de vacina, né? Eu acho que muito do que você explicou aí, né, da resposta imune, da mutação do vírus que influencia na resposta imune das pessoas, acho que isso explica muita coisa da vacina, né? Das mutações que podem derrubar a eficácia das vacinas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, né? Porque toda hora que a gente fala sobre mutação, a gente vê especialista dizendo que é um fenômeno comum mesmo, que acontece com todos os vírus, como você disse, é uma coisa própria de toda a vida biológica, né? Enfim, o código genético vai se transformando e sofrendo mutações naturalmente. Mas a gente viu agora que tem algumas que podem influenciar na eficácia das vacinas. Então, assim, qual é o real risco das mutações para as nossas vacinas? Então, a primeira, a resposta curta, e depois eu explico com detalhes, mas a primeira coisa que eu sempre gosto de falar é que, a princípio, não existe nenhum motivo para a gente ficar com medo de tomar uma vacina A, uma vacina B, por exemplo. Se algumas pessoas já têm a opção de tomar a Coronavac, têm a oportunidade de tomar a vacina de Oxford, já estão sendo distribuídas no Brasil, pode tomar e tome a vacina que estiver disponível para você, não se preocupa em... mas se aparecer uma variante tal, pode ser que a vacina não funcione. Não, vamos usar as estratégias que a gente tem no momento e que a gente já sabe que funcionam em algum grau. Então, essa é a questão principal. Mas, falando de vacinas, qual é a ideia do imunologista, qual é a ideia do virologista quando ele vai desenhar uma vacina, quando ele vai projetar uma vacina? Para a gente poder contextualizar, vacina é a maneira mais simples que a gente tem de apresentar informação para o nosso sistema imunológico, a maneira mais tecnológica e simples que a gente tem ao mesmo tempo. Porque, em geral, o nosso corpo só aprende a se defender de uma infecção quando a gente tem a infecção. Às vezes, dependendo da infecção, aprender a lutar quando você está infectado já é tarde demais. O ideal seria que a gente já soubesse se defender antes de ser infectado. É para isso que vacinas existem, para que a gente consiga montar uma resposta, para que a gente consiga se proteger, sem que a gente tenha que ser exposto à infecção, sem que a gente precise ficar doente, porque a gente sabe, por exemplo, que o coronavírus se espalha muito rápido e ele tem uma capacidade de levar a óbito indivíduos, principalmente nos grupos de risco, que é considerável. Então, a gente não pode, não é uma política de saúde aceitável você esperar as pessoas ficarem doentes para aprender a lutar contra o vírus e se proteger. Então, quando a gente vai desenhar uma vacina, qual é a informação que a gente quer dar para o nosso sistema imunológico, que precisa ir dentro da vacina, que é a melhor informação que o nosso sistema imunológico pode receber? A melhor informação é aquele componente do vírus que é mais comum e mais fácil de ser identificado. Como eu falei, o componente mais abundante do coronavírus, o mais presente, é a proteína spike, que é a que é produzida em maior quantidade e vai do lado de fora do vírus, né? Então, é mais fácil das nossas células que fazem vigilância, que percebem as coisas do nosso organismo, perceberem, mais fácil até do que os componentes internos do vírus, por exemplo.
Então, a maioria das vacinas, na verdade, todas as vacinas que a gente tem agora em fase 3, elas usam pedaços da proteína spike como mecanismo principal, fundamental de informação, que é o IFA, né? O ingrediente farmacológico, ingrediente farmacêutico ativo. Todos os IFAs que a gente tem são baseados em pedaços da proteína spike. Então, é ela que a gente vai usar como informação para entregar para as pessoas alguma coisa. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo em que essas vacinas começaram a ser desenhadas lá atrás, começaram a acontecer essas mutações significativas na própria proteína spike. Isso é uma estratégia viral mesmo. Como eu falei, o vírus quer sobreviver e se multiplicar mais rápido. Então, quanto mais a gente consegue encontrar medidas para se proteger, seja distanciamento social, seja máscara, é mais favorável que a gente selecione cada vez mais variantes melhores do coronavírus em infectar pessoas para que ele consiga circular num certo grau na população. Então, o que muita gente ficou preocupada é que principalmente as mutações que são capazes de causar evasão viral, que eu já descrevi, pudessem, de alguma maneira, alterar a performance das vacinas no sentido de proteger o indivíduo. Qual é a primeira notícia boa teórica? A primeira notícia boa teórica é que essas vacinas elas utilizam pedaços muito grandes da proteína spike. Alguns utilizam a proteína spike inteira. O que isso significa? Mesmo que o nosso sistema imune não consiga reconhecer uma região que é muito importante para a resposta, por exemplo, a região 484 que eu falei, da proteína, ele ainda tem todo o resto da proteína spike, da informação da proteína spike que está na vacina, para reconhecer e montar uma resposta. Então, em algum grau, a gente ainda consegue ter alguma resposta, independente do número de mutações que aquela variante tenha na proteína spike. Em alguns casos, por exemplo, a Coronavac, ela usa o vírus inativado, né, que é um termo técnico para dizer que o vírus está morto. Você usa o vírus inteiro. Então, você vai ter uma parte da sua resposta à proteína spike, você vai ter uma parte para uma outra proteína, você vai ter uma parte montada para um set de coisas que o vírus vai produzir. Então, você acaba diversificando a sua resposta. Isso já é uma das primeiras medidas que a gente tem para diminuir o efeito dessas variantes na eficácia das vacinas. Mas, ainda assim, é possível que, em algum grau, a eficácia seja reduzida. Qual é o segundo bom indicativo de que isso não parece ser grave? A maior parte das vacinas que a gente tem em fase 3 foram testadas em países onde o número de casos ainda crescia consideravelmente. Exemplo, a vacina de Oxford foi testada na Inglaterra, no Reino Unido, e foi testada no Brasil. A Coronavac foi testada no Brasil. Quando essas vacinas foram testadas, essas variantes já estavam começando a ser selecionadas para circular. Ou seja, os dados que a gente tem de eficácia das vacinas agora, eles também consideram, em algum grau, essas variantes disseminadas na população. Não consideram, com certeza, uma população onde só essa variante circule. Mas eles consideram, em algum grau, essas variantes já presentes, porque durante os testes elas já circulavam e a gente conseguiu continuar detectando eficácia. Tirando isso, o que mais que eu posso dizer para vocês? A gente precisa de mais dados para analisar o impacto disso. Saiu um report recente de uns testes mostrando que a vacina de Oxford, os anticorpos produzidos pela vacina de Oxford, por exemplo, tinham muita dificuldade em reconhecer a variante da África do Sul, 2 mutações da variante da África do Sul. E isso reduzia a eficácia. Isso foi um ensaio em laboratório, isso não foi visto em pessoas, e a quantidade de experimento que foi feita, né, o N, que a gente chama, o número amostral disso, foi muito baixo para a gente dizer que esse resultado é conclusivo. Então, a gente não considera isso ainda uma hipótese real. A vantagem é que a gente tem algumas plataformas que são fáceis de serem modificadas para incorporar novas variantes. Então, a gente tem, por exemplo, a própria vacina de Oxford, ela é um adenovírus, um vírus inofensivo para a gente, de chimpanzé, que tem um material genético com a proteína spike do coronavírus. A gente pode simplesmente desenhar um material genético novo que incorpore essas variantes e incorporar nessa vacina. A vacina da Pfizer, por exemplo, a da Moderna, que são basicamente só o material genético dentro de umas bolhazinhas de gordura,
é mais fácil ainda de você modificar. Então, as plataformas tecnológicas que a gente tem hoje em dia para fazer vacinas, elas são capazes, sim, de diminuir a possível defasagem que uma variante possa causar. A gente não tem alterações muito deletérias a ponto de tornar a vacina inútil até agora, e a gente só consegue ter dados disso com eficácia conforme a gente tiver uma parcela da população grande vacinada. A gente tem dados para a Pfizer também, se eu não me engano, descrevendo, mostrando que os anticorpos produzidos pela vacina da Pfizer, eles reconhecem ligeiramente menos vírus que tem a mutação 484, que eu falei, e algumas outras mutações também. Mas esse ligeiramente menos ainda é uma quantidade suficiente para que a gente consiga ter um fenômeno de neutralização, né, que é o anticorpo ligar no vírus e impedir o vírus de infectar, em laboratório. Por hora, os ensaios que a gente pode fazer são todos de laboratório, então a gente pega o anticorpo da pessoa que foi vacinada, coloca lá junto com o vírus e vê se o vírus ele perde a capacidade de infectar ou não. E a gente vai precisar de mais gente vacinada para poder bater o martelo, dizer com certeza se está impactado ou não. Mas a facilidade das plataformas de vacina que a gente tem hoje em dia é que a gente consegue alterar e manipular elas para incorporar essas mutações bem rápido. Os pesquisadores responsáveis pela vacina da Pfizer, por exemplo, eles disseram que eles conseguem mudar a plataforma inteira para uma nova sequência do coronavírus em menos de 6 meses, operacionalizar e distribuir já nesse prazo de 6 meses. Então, a gente tem um prognóstico muito bom de enfrentamento com as vacinas, mesmo com essas variantes circulando. Então, isso não é motivo para a gente, a princípio, mudar a estratégia de vacinação ou deixar de usar uma determinada vacina. A gente não tem nenhum indício disso ainda. A gente tem, por exemplo, na África do Sul, se eu não me engano, eles suspenderam a aplicação da vacina de Oxford por causa desses dados de neutralização reduzido. Mas esses dados são extremamente limitados e não dá para afirmar isso com os resultados que eles têm para a vacina. Então, o cenário que a gente tem é mais ou menos esse. Vai levar alguns meses para a gente desenhar isso ainda, entender melhor como é que essa circulação afeta, mas, a princípio, a gente ainda consegue, em algum grau, ter uma resposta boa, eficiente, com as vacinas que a gente tem disponíveis aqui. Entendi. Rômulo, seguindo ainda nesse assunto de eficácia de vacina, a gente recebeu aqui uma pergunta do Daniel. Ele pergunta o seguinte: recentemente a AstraZeneca declarou que pode demorar de 6 a 9 meses para criar uma vacina adaptada a variantes. Por que esse tempo? O que vai mudar na vacina? Eu acho que o Daniel perguntou aqui, pensando de 6 a 9 meses num tempo demorado para isso acontecer. Mas o que você acabou de falar é que isso pode ser considerado um tempo rápido, né? Sim, isso é consideravelmente rápido, assim, se a gente pensar mudanças significativas em outras plataformas, por exemplo. A vacina da gripe, que a gente tem que tomar anualmente, todo ano a gente toma para uma variante diferente do vírus que está circulando. Leva um ano para a gente definir, fazer as alterações e operacionar a produção de uma vacina da gripe contra as variantes que estão circulando mais. Então, um prazo de 6 a 9 meses é um prazo bem ok. O que significa esse prazo? O que a gente faz nesse prazo? Basicamente, a empresa ela precisa determinar qual é a melhor sequência que ela precisa usar na plataforma dela de vacina. Isso demora um tempo, demora, sei lá, de 2 a 3 meses, talvez, a ensaio em laboratório mecânico mesmo. A gente vai pegar, vai sintetizar, vai produzir várias sequências do vírus com as alterações que a gente quer, testar se a proteína com essas alterações é reconhecida, não é reconhecida, qual é a variante, até a gente chegar numa sequência definitiva. Depois que a gente chegar numa sequência definitiva, né, essas alterações elas têm que ser aprovadas pelas agências regulamentadoras de saúde, porque mesmo que a base tecnológica seja a mesma, e mesmo que você tenha os dados já de segurança e de eficácia para essa plataforma, você ainda está alterando alguma coisa nesse componente. Então, você precisa avisar, você precisa informar, mostrar por que você está modificando e como você está modificando, e depois disso você tem que operacionalizar isso, ou seja,
A plataforma para a gente produzir ela é toda automática, ela é toda mecanizada. Então, a gente não tem gente lá misturando as coisas, tem supervisores, as pessoas que invasam e tal, mas a síntese, a produção dos componentes, ela é toda automática. Então, você tem que mudar os componentes, tem que mudar os reagentes, desenhar novos templates, que a gente chama, né, que vão ser os moldes para você copiar a nova sequência. E aí você precisa difundir isso e, aos poucos, você começar a fazer a transição para essa nova base, para a tua plataforma de vacina. Então, o período que a gente tem, de 6 a 9 meses, eles compreende isso, mais ou menos, assim. É um processo rápido se você comparar com outros processos de aprovação de terapia, de medicamento, mas eu entendo que, na perspectiva de uma pandemia, você demorar 6 meses para mudar uma plataforma para uma variante que ainda está circulando, possa passar a sensação, dar a sensação de que a gente está perdendo tempo, de que a gente está demorando, mas, de fato, a gente tem órgãos de vigilância muito competentes que estão fazendo isso o tempo todo. O CAD, que é o Centro de Vigilância do Reino Unido, que está em parceria com o Brasil, monitorando variantes, todos os dias eles soltam um boletim com as atualizações deles em detecções de novas variantes. Então, a gente tem, talvez, algo sem precedente na história da humanidade para monitoramento de novas variantes surgindo. Perfeito. Tem muitos trâmites, né? Trâmite burocrático, trâmite Sim. de distribuição de transporte, enfim, tudo junto. Rômulo, a gente já está aqui quase chegando em 1 hora de conversa, que eu falei para você que seria mais ou menos a duração desse bate-papo. Eu só queria, antes da gente terminar, te fazer uma última pergunta, né? Aí olhando um pouco mais para o futuro, né? A gente está falando tanto de mutações de variantes, né? Que é um processo já esperado, mas a gente é possível que apareça uma mutação tão diferente que cientificamente a gente precise chamar de outra, o Covid-19 de outra doença. Pode ser que surja uma variante, né, que tenha mutações tão distintas que passe a provocar outra doença, né? Porque isso é uma coisa que eu vejo, que eu vi ontem, dando uma lida sobre esse assunto, que eu vi nas redes sociais, pessoas se perguntando se as mutações poderiam fazer surgir uma Covid-21 ou algo parecido. Qual a chance disso acontecer? É possível, mas altamente improvável? Como é que a gente localiza isso no campo das probabilidades? Sim. Essa pergunta, ela é uma pergunta que gera mais perguntas do que respostas, mas, assim, o que a gente sabe é que algumas coisas na sua pergunta são possíveis, mas a chance delas acontecerem é extremamente, extremamente baixa. Quando a gente para pensar, por exemplo, o vírus vai ser essencialmente o mesmo. O SARS-CoV-2 ele vai continuar sendo o mesmo vírus, mesmo que ele acumule um conjunto de mutações, um conjunto de variantes que seja significativo. Pode acontecer em algum momento que o vírus seja selecionado para causar algum tipo de doença diferente da que ele já causa. A principal doença associada à infecção pelo SARS-CoV-2 é uma doença respiratória, que é a que a gente chama de Covid-19, né, o Coronavirus Disease, que vem da infecção do tecido pulmonar, do comprometimento da capacidade respiratória e de vários outros sintomas menores. Pode ser, acontece eventualmente na natureza, que a gente tenha o organismo sendo selecionado para causar um outro tipo de doença. Sei lá, ao invés da doença respiratória, uma doença exclusivamente cardíaca, uma doença gastrointestinal, sei lá, uma doença neurológica. Atualmente, isso é um evento raro. Mas pode ser que o vírus em si possa ser selecionado para preferencialmente causar esse tipo de manifestação em pessoas infectadas. Mas isso é muito, muito, muito improvável. Ainda assim, o vírus vai continuar sendo o mesmo. O cenário que a gente vai ter vai ser um cenário de uma doença diferente. O que é mais provável para um surgimento de um outro vírus, talvez, é se um outro coronavírus for selecionado para infectar humanos de novo a partir de outro animal. Coronavírus são muito comuns em morcegos, em algumas outras espécies de mamíferos, e é muito
normalmente o coronavírus ele consiga pular de um outro animal para infectar humanos de novo. Assim como o primeiro SARS aconteceu, assim como os primeiros coronavírus começaram a infectar humanos, os primeiros coronavírus foram isolados na década de 30 em garça. Depois a gente isolou o coronavírus em gato, cachorro, e um tempo depois a gente descreveu que os resfriados comuns são causados por coronavírus também. Então, esse mecanismo de um vírus, né, de um patógeno pular da natureza para humano, para circular exclusivamente em humano, ele acontece o tempo todo na natureza. A gente tem ebola fazendo isso, por exemplo, que eu citei lá no início. A gente tem Zika, que é um vírus, é um flavivírus que infecta basicamente primata, mas que em dois momentos distintos, pelo menos, ele pulou de primatas para humanos, e aí conseguiu ser mantido só em humanos por mosquitos. A gente tem várias doenças que têm um caráter parecido. O coronavírus também não é diferente. Ele tem uma facilidade grande de infectar múltiplos organismos, então é provável dele saltar. O que é provável no futuro, então, pensando numa perspectiva epidemiológica, é um cenário onde a gente tem novamente um coronavírus em algum outro lugar do mundo, não precisa ser necessariamente na China, saltando, ganhando a capacidade, né, se adaptando para infectar bem humanos, e aí infectando novamente humanos num contexto parecido com o que a gente viu agora, ou com o que a gente viu na epidemia de SARS lá em 2002, 2001. Se essa nova doença vai ser um quadro respiratório, se vai ser um quadro sistêmico, se vai ser um quadro neurológico, depende da estrutura daquele vírus, depende de como ele infecta, quais são as células que ele infecta preferencialmente. Em geral, o coronavírus infecta muito bem as vias respiratórias. Então, é provável que a gente continue nesse sentido. Mas a chance atual do novo coronavírus causar especificamente um novo quadro de doença que domine sobre as doenças respiratórias que ele já causa é muito improvável. É provável que ele cause isso, mas como um fenômeno raro, como um fenômeno de exceção, por exemplo, como a síndrome pediátrica associada ao coronavírus, que agora está sendo mais descrita em crianças, né, principalmente crianças mais novas, assim, até os 5 anos de idade. Mas esses casos são eventos raros, não são necessariamente a doença em si o vírus em si se transformando na capacidade de causar novas doenças. Entendi. Rômulo, não sei se você quer adicionar mais alguma outra coisa, se você acha que tem algo que ficou de fora. Não, assim, não, nesse contexto só agora, uma coisa que eu sempre tenho falado quando tenho oportunidade é que no atual ritmo de vacinação que o Brasil tem, vacinar uma quantidade significativa da população para a gente conseguir fazer que a doença pare de circular é algo que vai levar de 3 a 4 anos, pelo menos. Isso é um prazo muito ruim para quem quer conter essa epidemia o mais rápido possível. Então, o apelo que eu faço, né, principalmente para os comunicadores que estão assistindo, né, é que a gente se esforce em aumentar a confiança da população no processo de vacinação, que a gente consiga pressionar as autoridades a ter planos mais bem desenhados, a aumentar a capacidade operacional da vacinação, para que a gente consiga diminuir esse prazo consideravelmente. Vacinar a população ao longo de 4 anos significa condenar mais algumas centenas de milhares de pessoas à morte, e a gente quer que isso evite. Eu estou nessa iniciativa atualmente da ONU, da equipe Halo, onde a gente tem vários pesquisadores que estão envolvidos com a divulgação, desmistificação de vacina para aumentar a confiabilidade da população no processo de vacinação. E a gente está disposto a quaisquer outros esclarecimentos também. Quem eventualmente quiser procurar, tirar dúvida, pode mandar pergunta em alguma rede social, fazer contato comigo por e-mail, talvez eu respondo. E é basicamente isso. Agradeço a oportunidade. E se alguma coisa, porventura, vocês quiserem um esclarecimento melhor, quiser dado, referência do que eu falei também, pode fazer contato que eu mando para vocês os artigos, os reports, é bem tranquilo. Beleza, perfeito. Quem quiser o contato do Rômulo, basta mandar uma mensagem para mim que eu faço essa ponte. É isso. Obrigado, Rômulo. Acho que foi uma conversa muito esclarecedora, deu para a gente falar sobre bastante coisa aqui. Obrigado também quem assistiu.
E é isso. Até a próxima. Obrigado. Valeu, gente. Eu agradeço. Obrigadão. Tchau, tchau.